Aplaudir Jesus. Nome sobre todo nome. Levantamos o teu nome mais uma vez, digno de receber todo louvor, toda adoração. Tu és a pessoa mais importante aqui, Senhor. Levantamos tua coroa, levantamos o teu nome, reconhecemos, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Alegria estar aqui. Estou com a Ricelma ali, Joab, a Cleide, uma turma aí de intercessores e gente fiel que caminha no propósito. E é muito bom saber desse tema, sobre o propósito. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Mateus capítulo 20. Casa de oração para todos os povos. Esse é o propósito desse lugar. Esta é uma casa que espelha uma casa maior, um desenho do céu para a terra. E Deus trouxe você para estar dentro desse desenho. O propósito original da igreja é que ela seja uma casa de oração para todos os povos. Esse é um desenho que foi feito e que nós vemos o próprio Jesus trabalhar nisso de uma maneira muito intencional aqui nesse texto. Verso 17. Observe, capítulo 20, verso 17. Está acontecendo nesse momento uma mudança de modelo. Jesus está liderando essa mudança de modelo. A primeira dispensação para a nova aliança. Verso 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Antes da gente avançar, vamos examinar esses versos aqui. Importante que você compreenda que o Espírito Santo trouxe você essa noite e está trabalhando esses dias com você, porque cada uma dessas palavras ao longo desse aniversário, ela tem um propósito de estabelecer uma direção profética muito clara para que essa comunidade possa seguir na direção que o Senhor quer. Não somente pensando em você, mas pensando na família de Deus sobre a terra. Então, como família de Deus, vamos receber essa palavra. Vamos mergulhar nessa palavra. Vamos ouvir com ouvidos. Eu oro que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir e os nossos olhos para ver. E nos leve a esse lugar de conhecimento revelado para a transformação. Aleluia. Então, Jesus está dando aos discípulos claramente o que iria acontecer em Jerusalém. Jerusalém é o lugar governamental. Jerusalém é o lugar onde ele vai firmar seu propósito de ser o Cordeiro de Deus. Então ali vai se manifestar, e se manifestou eternamente, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Imagine que Deus entrou em Jerusalém carregando um cordeiro, e esse é o Filho de Deus.
E agora ele está entrando e ele vai exatamente para esse lugar de se oferecer pelo mundo. Você só está aqui por causa daquele dia, por causa desse sacrifício. Vamos aplaudi-lo? Aquele sangue atraiu você, aquele sangue me atraiu, aquele sangue nos deu casa, aquele sangue nos deu paternidade, aquele sangue nos deu um substituto, um inocente que assumiu o nosso lugar. Hoje você pode dormir, levantar, andar, se mover sem culpa, sem condenação, vencendo a morte, vencendo enfermidades, vencendo doenças, porque Ele foi para o sacrifício. Voluntariamente Ele deu a sua vida. Essa é a mensagem central da igreja. E Ele fez isso para que a gente volte para casa. Por isso a identidade de ser casa de oração é como se Ele estivesse dizendo: esta é a casa da conversa do pai com os filhos. Esta é a casa da conversa entre os pais e os filhos. Mas os filhos precisam se submeter, concordar, crer neste sacrifício. E para os discípulos não foi fácil ouvir essa mensagem. Foi muito desafiador. E ele disse: e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoite, verso 19, e crucifiquem até o terceiro dia. E no terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. Os filhos e ela estão ali no ambiente, o coração está um pouco estranho, mas eles chegaram para adorar. Eles reconhecem que Jesus é Deus. Eles fazem a ligação de Adonai com o filho de Davi. Eles não somente estão num ritual, mas eles estão num culto consciente, um culto em espírito e em verdade. Ela se aproxima e o adora. O verso 21, e ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. Na verdade, havia um paradigma, uma referência errada na mente daquelas pessoas. Eles achavam que Jesus ia tomar o governo dos romanos e então estabelecer o governo politicamente, governamentalmente em Israel. E eles estavam pensando em um lugar no ministério de Jesus. Se Jesus desse uma vaga, quem sabe uma parte na administração, essa era a mente deles. Eles não estavam conseguindo entender a revelação de Deus. E Jesus tem muita paciência. Aplauda o Senhor porque Ele tem muita paciência comigo e com você. Às vezes Deus nos fala coisas que nós não entendemos, nós não acessamos, mas Ele não desiste de nós. Ele não desiste de falar de novo até que a gente receba a revelação. E talvez você já estudou esse texto várias vezes, mas quem sabe hoje é um dia de avançar mais em novos entendimentos, porque você é casa de oração para todos os povos, casa profética. Você é uma casa profética. Você está numa casa profética, você é casa profética e você se move no mundo através dessa casa de oração para todos os povos que é a igreja do Senhor. É tremendo o que acontece, vamos ver a sequência. Então Jesus fala sobre o futuro. Ele fala sobre a necessidade de eles se prepararem para beber um cálice. E ele pergunta: vocês estão prontos para esse cálice? Ele repete e eles confirmam: podemos. E Jesus disse:
Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, Jesus, ele traz a revelação do reino já no nível bíblico que verdadeiramente é. E ele chama os discípulos para descerem, subirem, deixarem o natural e irem assumir essa visão. Esses são dias onde a igreja vai entender mais do reino de Deus. Essa coroa aqui nessa imagem que está aparecendo do flyer para a conferência apresenta uma visão governamental. Eu creio que nesses dias o Espírito de Deus está levando você para uma visão governamental nova, com a glória de Deus, um novo nível da glória de Deus. Ser casa de oração não é só vir para orar, mas é que você vai receber missões de oração. Aquilo que você conquista com oração, você mantém com oração. O trabalho, a família, os filhos. É muito importante que entenda que oração e adoração fazem parte do seu destino profético, fazem parte da sua vida. Há uma unção profética que se move aqui. Há uma unção profética que está sendo ensinada e que está ensinando. A proporção que isso acontece é porque Deus te vê nesse funcionamento. Você é treinado nesse desenho do céu. Louvado seja Deus por isso. E aí, verso 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse caminho até Jerusalém, Jesus está alinhando os apóstolos, os de seus discípulos, então indo para o apostolado, para que eles entendam, não naturalmente só, mas eles entendam sobrenaturalmente. Eles têm uma visão da realidade espiritual, do céu para a terra, de como as coisas são. E nesses dias, muitos de nós, muitos irmãos, estão lutando porque não conseguem discernir as coisas espiritualmente. Então escutam no modo natural, interpretam, aplicam no modo natural. Mas está chegando um tempo muito sério, profundo, onde Deus quer que você tenha mais discernimento espiritual, mais entendimento espiritual, mais conhecimento espiritual. E o Espírito Santo está aí. Levante a sua mão e adore o Espírito Santo. Agradeça porque Ele lhe guiará nessa tarefa de discernir. Exalte o seu nome. Mantenha suas mãos levantadas em adoração. Vem Espírito, vem Espírito. Faz morada. Revelação, discernimento, entendimento. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Mais entendimento, mais conhecimento revelado. Ver o teu reino, ver o teu domínio, entender
palavra. Mais, peça mais ao Senhor, mais. Discernimento, Espírito Santo. Quero entender teus mistérios. Quero entender teus mistérios. Entender os teus mistérios. Força para obedecer. Força para obedecer a ti, ó Pai. Sim, eu quero. Sim, eu preciso. Sim, eu quero. Sim, eu preciso. Sim, eu quero. Sim, eu preciso mais de ti. O Senhor está desarmando dentro de você uma estrutura de cargo. Ele está desarmando dentro de você a disputa por posição. Ele está desarmando na casa de oração. Não há disputa. Cargo, quem está mais alto, quem domina, quem governa. A riqueza é vê-lo. É ver o Senhor. O lugar alto é servi-lo. Eu quero servir o teu nome. Quero servir o teu reino. Quero servir tua face. Meu lugar mais alto é 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 a sua face. É a sua face, Deus. É a tua face, Deus. A face do Deus eterno. 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 A face Senhor, desmonta o sistema mundo dentro de nós. A expectativa de ser reconhecido. A expectativa dos elogios. A expectativa de ser porque faz. Filho do homem, me ensina a servir. 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 Em tua casa, ser casa. ser a tua casa.
alegria do Senhor não é o que você faz para Ele, é quando você o conhece. Mas não é quando você o conhece uma vez, uma experiência. É quando você não sai mais da sua face e você diz: eu quero mais, eu quero mais. Eu vi coisas novas. A visão da tua pessoa me trouxe rios de água viva. Eu oro que nessa noite coisas que estão mortas possam ressuscitar. Tua voz é um rio de água viva. Tua voz é um rio de água viva. Tua voz é um rio de água viva. Quero te ver, sempre te adorar. É interessante que Jesus, ele se movia com os discípulos, mas toda viagem, quando ele saía de um lugar para outro, tinha sempre um grupo de enfermos, doentes, gente quebrada, que precisava do seu toque, da sua voz, do seu poder. E é interessante como ele, no caminho até chegar à próxima cidade, ele ministrava nas pessoas. Então, quando ele chegava na outra cidade, aqueles da viagem estavam curados. E aí, quando ele chegava na outra cidade, era outra turma. Começava uma outra turma, chegavam os doentes, os aleijados. Então, a presença de Deus, o Pai, o fato dele viver na presença, recarregava suas baterias para servir. Porque a presença faz você servir de uma maneira que a sua força é renovada. Vamos aplaudi-lo por isso? Verso 29. Saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Interessante. Novamente um grupo grande. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 cegos assentados junto do caminho. 2 cegos significa que eles não ouviram, mas eles o ouviram, ou ouviram de sua presença. Ouvir da presença levou-os a desejar os benefícios da presença. Ouvir da presença levou-os a desejar os benefícios da presença. Eles vão e começam a clamar. Era um tipo de oração à beira do caminho. O texto diz: uma grande multidão seguia Jesus, mas eles estavam clamando: Filho de Davi. Quando eles diziam isso, eles estavam dizendo: você é o enviado, o Messias, o profeta, aquele que haveria de vir. Nós reconhecemos você. Eles não estavam vendo, eles estavam ouvindo sobre ele. Mas antes de ouvi-lo pessoalmente, eles ouviram sobre ele, e o que ouviram sobre ele levou-os a desejar ter o que só o filho de Davi pode produzir. Sabe, meu irmão, minha irmã, você está numa casa de oração onde Jesus é apontado. Quando esse lugar aponta para Jesus, esse lugar está sendo fiel às Escrituras, fiel na sua pregação, está fazendo o que é certo. Ele está dizendo a você: olha, você não vai encontrar gente perfeita aqui, mas você vai encontrar gente que ouviu a respeito
e está desejando a presença. Há uma mudança na sua vida porque você está desejando a presença. E quando você deseja a presença, automaticamente você vai trazer para a mesa suas necessidades. Não tem problema clamar para que Ele responda às suas necessidades. Hoje à noite, Ele está aqui para ouvir o clamor daqueles que nunca viram Jesus atuar dessa maneira, mas já ouviram falar. Talvez hoje é uma noite de abrir os olhos e de experimentar o poder da glória de Deus disponível. A glória de Deus está no caminho. Talvez alguém está passando hoje aqui, como aqueles 2 cegos estavam ali quando Jesus passou. Existem coisas que acontecem quando nós estamos indo numa outra direção. A nossa direção converge muitas vezes para a direção da presença. A direção da presença entra no lugar onde nós estamos e nós sentimos o impacto de oferecer um clamor das nossas necessidades, e tudo vai mudar, e tudo muda quando você traz suas necessidades para aquele que pode fazer milagres. Verso 21 diz: e a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Uma resistência se levanta quando nós nos aproximamos da presença. E os próximos dias, meses e anos, você não pode esquecer dessa posição governamental. A presença responderá, mesmo que as resistências se levantem. A voz, os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir quando nós fazemos a oração correta. Esse é um lugar de aprender as orações corretas, mas esse é um lugar de perseverar. Hoje existe um foco da liderança, algumas lideranças, né? Eles estão focando muito em crescer, ganhar muitas pessoas. Mas sabe, Jesus treinou esses 2 cegos em permanecer. Sabe, é importante quando a gente permanece até alcançar. Até alcançar. Deus está chamando este ministério para treinar gente para permanecer. Pastor Ney, há uma unção para permanecer aqui. Essa unção para permanecer tem a ver com gente que talvez não está enxergando direito, mas não está diante dos homens, está diante de Deus, permanecendo diante de Deus. Permanecer diante de Deus até que do alto sejais revestidos do poder. Foi essa palavra que Jesus deu para os seus discípulos no começo. Casa de oração é um lugar de gente que permanece. Casa de oração é um lugar onde Deus treina intercessores para ir nos seus limites. Todos aqueles que estão no seu limite máximo recebam um renovo para ir além. Aplauda o Senhor, adore o seu nome. Poder para permanecer, poder para permanecer. Verso 32. Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos.
Quando estamos na presença, nossas necessidades ficam mais claras. Quando estamos na presença, existe objetividade, intencionalidade, foco. Deus está treinando você com foco. Às vezes nós pensamos lá no fim, mas é preciso saber o que está na mesa de provisão profética para agora. Eu oro que seus olhos sejam abertos para fazer os pedidos certos. Eu quero, sim, eu quero. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. 2 cegos. Havia uma profecia messiânica que dizia que somente o Messias podia curar 2 cegos ao mesmo tempo. E ele está se revelando aqui. Isso é intencional. Sabe, irmãos, a agenda de Deus era para que Jesus fosse restaurar a casa de oração. A agenda de Deus foi porque no caminho ele se revelasse como o Messias. Então, encontrar 2 cegos fazia parte da agenda de Deus. Casa de oração responde à agenda de Deus, responde aos tempos e estações do céu. E quando chega a hora do tempo e estação do céu, olha o que acontece. Verso 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. 2 cegos ativaram a compaixão de Jesus. Sabe, às vezes você diz: o que é que eu posso fazer? Venha com a sua fome de Deus, que isso vai mover coisas íntimas do céu para a terra. Existem coisas íntimas para vir sobre a terra, mas é o nosso posicionamento, é a nossa humilhação, é o rasgar do coração dizendo o que precisamos. Quero ver tua compaixão. Sabe, a compaixão foi um rio de vida, porque a população, a multidão estava dizendo: sai daqui, para de clamar. O ambiente era rejeição, mas havia uma frequência do céu. Eu chamo de a frequência Zoe, a frequência de vida. Ela rasgou a rejeição e disse: eu te amo, eu amo vocês 2. Vocês foram feitos por mim. E esse dia é o dia onde o céu e a terra se juntam. O céu e a terra se juntam. Há coisas que demoram a acontecer, vindas do céu. Mas eu oro hoje por todos aqueles que estão desanimados para receberem perseverança. Mas eu quero te dizer, o encontro céu e terra está destinado sobre a tua vida. Já começou e vai continuar. Coisas que foram sonhadas no céu, que serão derramadas durante a tua história. Impedimentos que vão ser removidos para que você desfrute da plenitude. Plenitude.
Deus está mudando o ambiente de rejeição para um ambiente de compaixão do céu para dentro de você. Se a rejeição tinha sido a voz mais forte que você ouviu da multidão, hoje o filho de Davi está respondendo do céu e olhando para dentro de você, olhando para a tua necessidade e dizendo: receba a compaixão do céu. Imagina que você é um cego, nunca viu, e quando você começa a ver, você vê Jesus. Meus olhos te viram, meus olhos viram, Senhor. Meus olhos te viram, os meus olhos viram, Senhor. Meus olhos te viram, chamas de amor. Meus olhos viram, Senhor. Meus olhos te viram, chamas de amor. E os meus olhos viram, Senhor. Por mais que haja gente com inveja, por mais que haja gente que rejeita você, mas Ele está pronto para provar para você que seu amor é incomparável, é único. Hoje mesmo eu oro que o Espírito Santo derrame esse amor sobre você, com aceitação, com aprovação, com acolhimento. Se teu pai e tua mãe te rejeitaram, teu Deus te acolherá. Eu venho hoje como da parte dele para te dizer: Ele olha para mim e para você com compaixão. E a coisa mais profunda que acontece nesse momento não é que eles passaram a ver, mas é que eles, antes de ver, creram nele como filhos de Deus. Então eles passaram a ver espiritualmente primeiro do que eles passaram a ver naturalmente. E isso foi a chave da fé que mudou o destino deles. O que muda o nosso destino é a nossa confiança em quem Deus é o nosso conhecimento de quem Ele é. Não importa se está demorando, 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 não importa se está demorando. Não importa se está demorando, não importa se está demorando, não importa, não importa se está demorando, não importa se está demorando, não importa se está demorando. Eu vou vê-lo, você vai ver, mas persevere. A palavra é persevera. Casa de oração, persevera. Os povos precisam perseverar. Persevere orando pelos povos. Persevere.
Eu quero lhe dizer que talvez você esteja impactado pelas notícias do mundo, pela guerra. Talvez você esteja orando pelas nações ou não sei. Talvez você esteja olhando para as notícias, mas eu quero dizer que o reino de Deus, ele não para de crescer. Não há quem consiga parar esse governo. Não há quem consiga parar o governo dos céus. Não há quem consiga resistir ao governo dos céus. Os homens podem dizer não, mas Deus vai achar na multidão cegos que já começaram a vê-lo antes de se encontrar com a sua presença. E nós chamamos os perdidos para se encontrarem com a presença, que estão das nações. E você está nessa casa porque você é um intercessor de nações. Você é um profeta para as nações. Ele te colocou aqui porque Ele te deu fé para ver cegos que vão encontrar Jesus, cegos, surdos, coxos que terão experiência com a presença, serão mudados por causa da presença. Poderá permanecer, poderá permanecer. Toca os meus olhos para que eu possa ver. Talvez Deus está mostrando alguém que não está aqui. Ore por essa pessoa agora. Alguém que está nas nações. Eu gosto de orar pelas crianças. Eu gosto de orar pelos que estão sequestrados, que estão vítimas do tráfico. Gosto de orar pelos que estão em sofrimento, cativeiro. Eles estão gemendo, o gemido sobe. E eu e você podemos dizer: Pai, nós nos unimos. Filho de Davi, tem compaixão deles. 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 Essa noite seja uma noite de livramento. Essa noite seja uma noite de socorro. Essa noite seja uma noite de ver a Jesus. Senhor, os meus olhos virão, os meus olhos virão, Senhor, os meus olhos virão, os meus olhos virão, Senhor, meus olhos te virão, os meus olhos viram, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão dos perdidos. Os meus olhos viram. Filho de Davi, tem compaixão dos perdidos. Pois meus olhos te virão. Meus olhos te virão. Tempo do cumprimento, de cumprimentos proféticos. Tempo de cumprimentos proféticos. Esta é uma estação que vocês estão começando com muitos sinais, muitos milagres, prodígios. Eu sei que vocês já estão nisso, mas aqui vai continuar. O povo profético ativado com os dons, o povo profético se movendo. Ofereça seus dons ao Senhor, ofereça seus dons, traga o que você tem para servir o Rei, para servir o Rei, para servir o Rei, para encontrar os cegos, para encontrar os cegos, para encontrar os cegos, para encontrar os cegos, para encontrar
olhos cegos. Eis-me aqui. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Traga os seus dons, traga os seus diplomas, traga o que você tem e diga para Ele: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Trago os meus dons e digo: eis-me aqui. Trago os meus dons e digo: eis-me aqui, Senhor. Capítulo 21, verso 1. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. E enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dize à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Dizei à filha de Sião. Essa palavra revela claramente o cumprimento da profecia. Essa profecia está em Zacarias 9:9 e fala da chegada do rei em Jerusalém. Aquele era um dia extraordinário. Sabe, a casa de oração, ela é governada pelo rei. Ele entende do protocolo administrativo do céu. Ele traz a ordem do céu. Ele não precisa ser reconhecido por todos, mas os seus vão reconhecê-lo. Os seus vão honrá-lo como rei. E você está numa casa de oração porque o propósito é habilitar súditos que reconhecem o rei. Mas é preciso que você saiba que todo súdito é sustentado pelo rei. Tudo sobre a vida do súdito é responsabilidade do rei. Quando você vê o Senhor como um rei, tudo muda. Sua economia muda, sua alma muda, sua jornada de vida muda. Você não está nem aí para a multidão, mas você dá a Deus o que é de Deus. E essa mudança é preciso que você entenda. Por isso você está nessa casa. Por isso o contato com todas as palavras que têm sido liberadas, o discipulado, a oração pelas nações, a adoração, tudo isso é uma edificação. Deus está construindo algo. Tem hora que Ele desconstrói, né? Tem hora que Deus desconstrói para construir o dele. Mas é importante que você saiba ser casa, ser linhagem, carregar o mesmo sangue, carregar o mesmo DNA de Cristo. Você vai ser rejeitado pelo mundo. Não procure a aprovação do mundo. Ele não vai entender você, porque seu funcionamento é sobrenatural. Eles vão ficar com muitas dúvidas e perguntas sobre você. E porque você é profético, eles vão dizer: você é estranho. Profetas são estranhos. Sabe por quê? Profetas carregam enigmas e entendem enigmas.
você só está aqui porque um enigma foi revelado a você. Cristo Jesus, o Filho de Davi. Aplauda o seu nome, bendiga o seu nome. A Ele toda a honra. Verso 6 diz: indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante àquele a que seguia, clamava dizendo: salva-nos, filho de Davi. Hosana significa salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Indo de Israel e aqui, África do Sul, Angola, todos esses países, lá tem alguém clamando: salva-nos, filho de Davi. E Deus trouxe você para essa casa de oração para você se unir com as nações e dizer: salva-nos, filho de Davi. 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 Hosana, Hosana. Salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Sabe o que era isso? Era Jerusalém dizendo: salva-nos. Lembra da sua oração quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, mas você não me quis. Você não creu, você não me recebeu. Mas aqui tem um remanescente, casa de oração, casa profética. É uma casa de remanescente que acredita, mesmo que a multidão não queira. Há aqueles remanescentes fiéis que se ajuntam. Deus está trazendo mais remanescentes. Deus está juntando mais remanescentes, porque eles querem esse ambiente da presença. Eles querem coroar o rei. Eles estão dizendo: rei, salva-nos. Rei, salva-nos. Não é o humanismo que salva, não é o hedonismo que salva, não. Quem salva é o rei. Quem salva é o rei. Quem salva é o rei. Verso 10. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus aonde? Na casa de oração para todos os povos.
quando a casa recebe o seu cabeça, o rei, a casa é limpa, a casa volta ao seu propósito. Sobre essa casa tem a chave de Davi. É uma casa governamental. As concordâncias aqui se estabelecem, porque toda vez que vocês deixam o rei governar, suas palavras, seus decretos, as mudanças acontecem na região, as mudanças acontecem na família, as mudanças acontecem nos homens, as mudanças acontecem na educação, na política, porque é uma casa governamental, é um lugar de concordância, de governo. Aí o rei entrou na casa. Então Jesus entrou no templo, expulsou os que vendiam, compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito. Ele abriu o rolo e disse: a identidade desse lugar é aquilo que o sopro do Eterno determinou, é a voz do propósito que está de volta aqui. A voz do propósito 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 está de volta aqui. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora mesmo, iranianos estão ao pé da cruz, israelenses estão ao pé da cruz, russos, turcos, libaneses estão ao pé da cruz. Eles estão falando com o mesmo e o único Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está nos dizendo: eles lá e vocês aqui são minha casa de conversa, de relacionamento. Nessa casa vocês podem conversar comigo sobre tudo, sobre a administração de tudo, porque eu, diz o Senhor, sou o eterno Deus e resolvi fazer dos meus filhos co-governantes comigo. Vocês participam da administração de todas as coisas. Se posicionem como minha casa. Se posicionem em entendimento, em conhecimento, em oração, em autoridade. Se movam em autoridade, se movam em concordância. Se santifiquem para mim e eu vou mover as chaves. Vocês vão ver os milagres aqui, vão ver os milagres das nações. Algumas coisas vão acontecer via internet. Enquanto outra nação está reunida, vocês estão aqui e a concordância vai pelos ares. E essa concordância de casa vai virar a chave, vai ativar a chave. Mudanças, milagres poderosos vão acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E a última coisa, foram ter com ele no templo cegos, coxos, curou-os. Tem sempre o grupo de glória de cada cidade. Ele curou os dois na viagem e ele tinha novos esperando. Mas sabe, ele tinha também a próxima geração esperando ele. E aí o texto diz: vendo, verso 15, os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim. Nunca leste a escritura? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor, que me reconhece como o Messias, filho de Davi.
Vocês não reconhecem, geração incrédula, mas há uma geração que oferece o perfeito louvor. Deus não abre mão das crianças intercessoras e adoradoras. Deus não abre mão de crianças que vão cantar e profetizar e orar desde cedo. Deus não abre mão de treinamentos para crianças aqui, crianças que vão orar, que vão ser utilizadas por Deus. Não abram mão das suas crianças, ensinem suas crianças e deixem elas fluírem, porque elas têm um perfeito louvor a oferecer. Casa de oração ativa gerações. Casa de oração treina as gerações no perfeito louvor. Fique em pé, por favor. Pai, obrigado por essa casa. Obrigado por esses 12 anos. E nós chamamos a plenitude, a porção dessa palavra para esse próximo ano e os próximos 12 anos, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Homens e mulheres posicionados com a identidade de casa de oração, casa profética. Homens e mulheres, famílias, crianças posicionadas. Um lugar onde coxos, aleijados, cegos são curados. Não somente aqui, mas onde essa casa vai. Nas áreas de influência, onde essa casa vai. Essa casa possa completar esse ciclo. Eu oro por uma unção que ensina a encerrar o ciclo. Está encerrando um ciclo e está começando outro. E que nesse novo ciclo o Espírito ensine vocês esse fundamento de casa de oração para mais 12 anos. Em nome de Jesus. As estações são preparadas pelo Espírito de Deus. A liberação de vidas, o envio de missionários, a formação de cantores, de sacerdócio, a proclamação da palavra, o cântico da palavra, continue sendo aquilo que Deus deseja para esse lugar. Aplauda o Senhor como aquele que reina.